Olá, prepare a bota e a bombacha, vai começar a peleia. O Gauchão 2015 começa neste sábado. Tem Grêmio e União Frederiquense, o Grêmio sem Douglas, sem Eraso. No domingo tem Lajeadense Internacional, é decisão da Recopa, é o primeiro jogo e é o reencontro de Luiz Carlos Vinck e Diego Aguirre. É agora, no Papo de Boleiro. Está tudo pronto, agora sim. Tudo pronto para o apito do árbitro e começar a primeira partida do Gauchão 2015. O Campeonato Gaúcho começa amanhã, neste sábado, às 5 da tarde, na Arena, entre Grêmio e União Frederiquense. E o Grêmio disse, Diogo Botti, que já está preparado. Hoje pela manhã, na sexta-feira, fez os últimos treinamentos. O pessoal bateu bolinha ali, tal coisa, e encerrou. Agora só amanhã, quando o juiz apitar e eles ir para dentro do campo. O Grêmio está pronto, né? O Grêmio se fez alguns amistosos, se não convencer nos amistosos, agora não tem mais o que testar, né? Não vai poder contar, que nem tu falaste na chamada, com o Douglas nem com o Eraso. O Douglas um problema de documentação, tipo até primário por parte do Grêmio até, e não conseguia documentação a ponto de escrever o jogador no Campeonato Gaúcho. E o Eraso sim, o Eraso já era esperado, um jogador que está tendo o vínculo trazido para cá de um time do exterior, então a gente sabe que demora um pouco mais. Então o Grêmio não poderá contar com esses dois jogadores. Nos treinamentos que vem trabalhando, o Filipão deve apostar no meio campo no Lincoln, que é um jogador de apenas 16 anos, que é uma promessa da base aí. O Lincoln tem atuado ao lado do Luan, no setor de armação da equipe, e deve ser confirmado aí como entre os titulares nessa partida de estreia do Grêmio contra o União Frederiquense, né? Então, tipo, é um Grêmio diferente, a gente realmente não sabe, que perdeu muitas peças importantes, trouxe pouca gente de expressão, então é um time do Grêmio que vai se basear muito, vai depender muito do seu conjunto, se quiser realmente fazer frente aí e voltar a conquistar o Gauchão depois de 4 anos. Filipão treinou e reforçou hoje a ideia de devem marcar forte para pegar a saída de bola, ou tentar não deixar, na verdade, o time adversário jogar. Né? Sim. Essa é uma ideia já de, na verdade, isso dá muito questão de preparo físico, né? Esse esquema de tu marcar na saída de bola, tu vai ter que correr muito mais do que o adversário. Então, essa questão assim vai depender muito, talvez no início de jogo, aí, pelo menos pelos 30 primeiros minutos, o Grêmio consiga realmente efetivar isso aí, essa marcação adiantada que impeça o time do União sair. Mas coitado do União, né, cara? Não vai deixar os caras sair de lá. Então tipo, talvez isso aí é uma tática realmente de marcação sob pressão que joga no erro do adversário. Dá um passe errado, alguma coisa, acaba já estando pertinho da área, pode ocasionar um contra-ataque, até pode ser fatal com marcação de gols. Então, é um esquema que de primeiro momento é muito válido, mas que realmente não tem como aguentar o jogo inteiro nessa intensidade. Né? Estávamos todos no interior e os colegas da capital também esperando esse primeiro jogo para ver qual Douglas que ia se apresentar. O Diogo já perguntou aqui, vai ser um Douglas mais rápido ou vai ser o Douglas mais moroso e tal, enfim, mais preguiçosinho um pouco. E ninguém conseguiu imaginar que a direção do Grêmio cometeria uma barbeiragem dessas aí. Né? Vou explicar um pouco até para o nosso cliente, telespectador que está assistindo, é o seguinte: o Douglas tem o seu passe vinculado ao Monte Azul, que é uma equipe de Minas Gerais, no qual o Grêmio contratou por empréstimo. Então é uma transação de empresários e tal. O jogador era do Vasco, aí houve essa transação, o jogador acabou sendo teu passe vinculado a esse time de Minas Gerais, que acabou não enviando os documentos necessários para o Grêmio para ele fazer essa inscrição. Então o Grêmio pagou apenas ontem a inscrição do Douglas, e isso aí demora 48 horas, no caso, o que impede o jogador de fazer a sua estreia no Gauchão. Então foi até um certo amadorismo por parte, não do Monte Azul. Monte Azul não tem resultado nenhum, Monte Azul é desse tamanho, né? Quem tem que pressionar é o Grêmio, né? Por essa documentação e tal. Então faltou um pouquinho de perícia aí da direção do Grêmio, até talvez por outras preocupações, e até por não ter isso de repente como, isso aí vai se resolver, né? E não se resolveu, né? Sim. Foi adiando, acabou não dando eles certo. Têm que mandar, vão esperar eles mandar e tal, e ninguém mandou, um ficou esperando o outro ligar e ninguém fez, né? Então o Douglas realmente está fora da estreia aí, deve atuar o Lincoln, né? É mais uma promessa do Grêmio aí, vamos aguardar para ver, que deve ser cheio de promessas vindo da base aí pro Grêmio, para esse time do Filipão. Por questões burocráticas, então Douglas e Eraso fora, por questões físicas, Ramiro, Juliano e Pedro Jeromel. Isso aí, os três
para o departamento médico há bastante tempo já. Pedro Jamel passou por cirurgia. O Ramiro também não vai precisar operar, mas torceu o tornozelo ainda tem um problema no joelho, se eu não me engano, ainda na pré-temporada. E o Juliano já tem um problema crônico no pubis, vem se recuperando. Do outro lado, o lado colorado, o técnico Luiz Carlos Vinck tem mais um motivo emblemático para esse jogo de domingo. Começa a se formar sempre, né? Parece Grenal. Grenal sempre se acha um monte de motivos extra-campo para se falar do jogo. Tem o jogo, que é a abertura, primeiro para os dois. Tem a decisão da Recopa. E agora, Luiz Carlos Vinck e Diego Aguirre se reencontram. Essa aí puxou do fundo, né, do bola, né? Essa aí, década de 80, jogaram junto aí. No time do Abel Braga, né? Diga-se por sinal. Pior, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Diego Aguirre, atacante daquele Inter lá de 89, Luiz Carlos Vinck, lateral direito. Então, ex-jogadores do Inter que se encontram agora em momentos diferentes, totalmente diferentes, né? O Luiz Carlos Vinck ainda buscando a sua aprovação como treinador no interior gaúcho, o Diego Aguirre vindo de uma campanha meteórica aí no Peñarol e nos Emirados Árabes, agora voltando para assumir o Inter. O Luiz Carlos Vinck e eles, aliás, na verdade, disputaram a Libertadores de 89, né? Exatamente. E no mesmo ano o Grenal do século. Grenal do século, vencido pelo Inter por 2-1. E agora eles vão então se enfrentar aqui no estádio Alviazul. O pessoal já estava... A compra de ingresso foi intensificada desde que chegou atrasado, né? Chegou ontem, na quinta-feira. Mas enfim... O pessoal já foi, parece que no primeiro dia já centenas. Já tem bastante ingresso, a gente vê até pelas redes sociais, o pessoal se movimentando na compra dos ingressos aí. Lembrando que a cadeira, o torcedor lajadense, a cadeira custa 70, a arquibancada 50 e para a torcida do Inter R$50 a arquibancada inferior. Beleza, e qual é o Internacional? Vem sem Nilmar. O Nilmar, na verdade, não vem Sacha. O Sacha está titular Rafael Moura. Sacha está no time também. Saiu até os inscritos do Inter para o Gauchão agora, os primeiros 26, né? Pode 32, o Inter deixou alguns nomes em aberto. Né? Não escreveu nem o Vitinho, nem o Hever e nem o Anderson, que chega segunda-feira. Está confirmado. O jogador não era esperado esse final de semana, acabou perdendo a questão de voos e tal, e até documentação. Deve ser apresentado, deve chegar na segunda-feira, terça-feira, deve ser apresentado como novo reforço do Inter, o Anderson Show, jogador que foi revelado pelo Grêmio, ícone daquela Batalha dos Aflitos lá em 2005 contra o Náutico. É um artista, né? Já estrelou DVD, né? DVD, exatamente. Voltando, então o Inter deixou de fora o Vitinho e o Hever, que não tem condições ainda legais para atuar, né, e mais o Hever é mais questão física, o Vitinho é questão ainda de documentação, não apareceu o nome do bid, ficam de fora da estreia do Inter aí, deve estar aptos a jogar na segunda rodada na quarta-feira, né? O Nilmar, por questão física mesmo, está fora do jogo, nem viaja. Né? Rafael Moura assume lugar no ataque, ao lado do Eduardo Sacha, deve formar o treinamento, deve indicando aí a questão da manutenção dos 3 meias, com além do Sacha, o Alex e o D'Alessandro, e com o Arangues e o Newton. O Williams, que é o jogador que teve aí buscando a titularidade, foi titular de boa parte do time do Abel, está saindo do Inter, o Cruzeiro fez uma proposta, deve ser negociado, parte do valor será abatido da compra do próprio Newton, né, que veio do Cruzeiro, então o Inter aí está negociando o Williams. O Williams não foi nem relacionado para essa lista dos 26. Alisson firma como goleiro colorado para 2015. Alisson firma como goleiro colorado, é a grande aposta aí, um jogador de grande, vamos dizer, envergadura e tudo mais, jogador que aprovou no ano passado, né, teve os seus testes fortes, Campeonato Brasileiro, e não decepcionou, né, até esses dias o Dida acabou sobrando para terceiro goleiro, já que o Muriel, irmão do Alisson, é o segundo goleiro, então o Dida vai agir mais com uma parte de, vamos dizer assim, de jogador de vestiário, de cara bom de grupo, né? Então o Dida já está com seus 40 e poucos anos aí. Então o Alisson se firma como goleiro titular, sim. Né? O Inter que deve estar pronto, o Inter deve ir de Alisson, Léo, Hernando, Paulão e Fabrício, Newton Arangues, os 3 meias, Alex, D'Alessandro e o Sacha, e o Rafael Moura. E tá na perna do He-Man de novo a vida dos colorados. Exatamente, né? Já que também, além do Williams, é outro que está saindo também, o Ayrton Paulista, o Inter acertou o empréstimo dele com o Curitiba, também está de malas prontas. O Inter que espera aí, pelo Nilmar, na verdade, né? O Inter fez uma pré-temporada boa e tudo mais e voltou a sentir agora já nas vésperas da estreia do Gauchão e está fora. O Wellington Paulista que é um dos bruxos do Abel, né? Ele gostava desse menino. Né? Gostava, né? Tem uns quantos ali que ele gostava que está começando aí, assim, né? O outro que está indo é o Jorge Henrique. Também, outro karma. Esse também. E no time do Luiz Carlos Vinck, Diogo Botti, o pessoal que é aqui de Lajeado,
tantos que torcem para o Lajadense, quanto os gremistas que também vão dar uma mãozinha. O Lajadense é aquela equipe lá basicamente que atuou no passado, né? Teve poucos reforços aí. E dentro dos reforços, poucos jogadores estão ingressando na equipe titular. Destaque para o Leandro Camilo, que é um zagueiro que teve a sua afirmação agora durante a pré-temporada, está entrando no lugar do Laércio. Né? E além do goleiro Luiz Miller, né? Que é o jogador trazido para ser titular. Luiz Miller não pode ser reserva do Giovani, nada contra o Giovani, mas o Luiz Miller é um goleiro mais rodado e tem mais perspectiva de gauchão, tem mais experiência e pode agregar muita liderança nesse time do Lajadense, que já contou com o Eduardo Martins lá atrás, né? E o anterior o Fernando, que eram líderes aí que vinham de trás, a maioria deles capitão, né, do time. Hoje o capitão do Lajadense é o Thiago, lateral, que também está confirmado. Então o Lajadense é uma equipe que busca muita mobilidade, tem a questão dos seus 3 meias, os volantes chegam na área, então é um time bastante ofensivo, formado pelos Carlos Vinck, mas claro, vai encarar esse Inter aí com o que tem de melhor. Talvez a gente se resguarde um pouco mais defensivamente, né? A escalação da gente a gente conhece, mas talvez na hora do jogo seja mudado em função dessa questão de resguardar um pouco mais o setor defensivo. O certo é que o Luiz Carlos Vinck não deve abdicar do ataque, eu acho que o Lajadense vai impor o jogo, apesar da... Casa tem que ser, né? Exatamente, apesar da qualidade superior tecnicamente do Internacional, mas a gente não está com medo não, vai ser um grande jogo aí. Lembrando, o torcedor do Lajadense vale a Recopa, né? Pode ser o 4º título seguido aí em 4 finais. Que beleza. O goleiro novo, a gente viu agora a entrevista publicada no Jornal Informativo, uma matéria sobre o jogo e ele falando, né? E ele mostra bem isso que tu falaste, né? A ponderação, o cara que está ciente do que dá a relevância do que está fazendo, do que o time vai para ganhar. Mas o Luiz Miller é um cara que já passou pelo próprio Internacional, então ele sabe a grandeza do Inter e sabe, de repente, vamos dizer assim, onde a gente tem que se colocar, né? Para encarar de igual o Inter, quem sabe sair até com uma vitória. É isso aí. Além desses jogos que nós já falamos, amanhã, assim, neste sábado, às 5 da tarde, tem Grêmio e União Frederiquense, já falamos sobre ele. Depois, às 7h30, tem Caxias e Brasil de Pelotas. No domingo, temos Internacional, Lajadense Internacional, né? Que o jogo é aqui no Estádio Alviazul. E também tem Cruzeiro e Veranópolis, Ipiranga e Juventude, São José e Avenida, São Paulo e Passo Fundo, Novo Hamburgo e Aimoré, fechando com o Clássico dos Sinos. Essa é a primeira rodada do Gauchão e que promete. A gente espera muito do Lajadense aí que consiga fazer um grande jogo contra o Inter e quem sabe não buscar mais um título para a região do Vale do Taquari. Encontro marcado no domingo no Estádio Alviazul, às 5 da tarde, chega antes porque dá tranqueira. Vai da gente, vai da gente. Pelo menos 4.000 pessoas são esperadas no Estádio Alviazul. Então chega bem cedo para aproveitar esse jogo e só se divertir. E depois, quem sabe, sair com a vitória do Lajadense sobre o Colorado neste domingo. Nós voltamos na segunda-feira, depois do Redação Informativo, para fazer uma avaliação e contar tudo o que aconteceu no fim de semana, o primeiro do Gauchão. Até lá. Abraço.